Paz do Senhor Jesus, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai estar ouvindo essa palavra. Mais uma vez nós estamos aqui para ministrar e refletir sobre a palavra de Deus. Desta vez em João capítulo 18, talvez chegaremos até o capítulo 19, sobre a interrogação e a crucificação de Jesus Cristo. Vamos orar pedindo ao Senhor mais uma vez que Ele venha falar através do Espírito Santo e na sua palavra, falar o que nós precisamos de ouvir. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro para as pessoas que estão nos ouvindo, eu peço a ajuda do Espírito Santo, para que eu também possa ser, nesse momento importante, e eu quero que o Senhor faça de mim um vaso, um instrumento nas suas mãos, para poder falar com o seu povo, e que eu seja também edificado. Eu te peço no nome de Jesus, que todos nós possamos ser abençoados por esta palavra ministrada aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Amém. Então nós vamos de forma textual ministrar para os irmãos em João capítulo 18, a partir do versículo 33. Talvez nós iremos até o capítulo 19. E para que nós tenhamos mais tranquilidade, eu vou estar desligando esse ar aqui, para que esse som meio enjoado não saia nos seus ouvidos aí. Amém? Até porque não está fazendo tanto calor assim. E eu consigo ministrar meia hora sem esse ar. Então vamos lá, diz aqui João capítulo 18, versículo 33, Pilatos interroga Jesus, e hoje nós vamos refletir sobre essa interrogação e a crucificação de Cristo, não é? Se houver tempo. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou alguém ou de outro a meu respeito? Versículo 35, replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Bom, o primeiro passo que mais dói, né, nesse julgamento, entre tudo, a gente conhece a história. A gente sabe por que Cristo veio na terra. Mas eu queria trazer o sofrimento de Cristo para a nossa realidade, para nossas vidas, porque senão fica muito fácil a gente ministrar sem sentir na nossa carne a covardia que fizeram com Jesus. A gente valoriza mais a Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, quando a gente vê a forma que ele foi interrogado e a maneira que ele foi crucificado, as covardias que fizeram com ele, não é? Então, aqui, primeiro passo, até aqui onde nós lemos, a Bíblia já revela que foram os judeus. Sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes da igreja, da igreja, eles não eram cristãos, eles não eram cristocêntricos, não é? Mas quando eu falo da igreja do Velho Testamento, eles tinham a obrigação de conhecer a Bíblia, o Velho Testamento, como sacerdotes, e ensinar o povo judeu. Eles tinham a obrigação como sacerdotes, tá certo? Conhecer a Bíblia, ter a revelação da vinda de Cristo, para ajudar a ministrar para o coração dos judeus, do povo, que o Messias havia vindo,
pregar e anunciar as boas novas, que é a salvação através do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Mas, na verdade, eles que eram religiosos, vamos dizer cristãos não, vamos dizer religiosos, porque quem é cristão não faz o que eles fizeram. Deixa eu fazer aqui essa rápida correção. Eles eram religiosos, eram sacerdotes, diz o texto, não é? E que foi a partir deles a ideia de crucificar a Cristo. Vamos continuar lendo, né? E Jesus respondeu ao Pilatos, dizendo: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui já começa o meu temor e o meu tremor. Pilatos não foi feliz disso aqui. Maldita foi a hora que ele nasceu e que ele virou rei ali naquele momento. Não é? Todo aquele que é o rei, o governador, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O Pilatos ficou na situação difícil aqui agora, porque ele estava diante de Cristo com poder e autoridade para libertar Jesus, para saltar Jesus. Porém, politicamente falando, ele estava sendo pressionado pelos judeus para crucificá-lo. E também ele estava preocupado com a função dele de ser governador. E ele queria sair bem na fita, queria sair bem, sair bem com Jesus, ficar bem na política e bem com os judeus. Era exatamente isso que ele queria. E é isso que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas querem estar bem na política, querem estar bem com Deus, porém fazendo parte da corrupção. Então não é fácil. E aqui Pilatos sente a responsabilidade. Ele é revelado de que Jesus não era um malfeitor. Ele tem a revelação de que Jesus é um homem de Deus, ou o Filho de Deus. Entendeu? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a mulher dele também, a esposa de Pilatos, escreveu uma carta, né? Dizendo para ele: não se mete com esse homem, porque eu tive um sonho perturbador com esse homem. Em outras palavras, cuidado para você não cometer injustiça, porque ele é o Filho de Deus. Esse homem é justo. Pesou mais ainda no coração do Pilatos. Versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Ele não tem crime. Olha, o homem, um governador, né? Um homem da função importante que era o Pilatos, estar interrogando o rei dos judeus, ou o Filho de Deus, o Salvador. Olha a condição que esse homem estava, a condição ruim que foi colocado. Fazer o quê? Não é? Então, irmãos, nós muitas vezes somos colocados numa condição, com poderes e autoridades. Alguns são prefeitos, governadores, outros são vereadores, outros são deputado estadual, deputado federal, enfim, investido de autoridade, ou seja, empossado pela caneta, ou que de qualquer maneira é um cargo permitido ouvindo da parte de Deus, ou através do voto, né? Eu fico aqui pensando, eu estou orando muito para o tribunal, para o
Tribunal Superior lá de Brasília, eu estou orando muito para que Deus venha abençoar e dar inteligência e sabedoria para eles ocupar, exercer a função deles, porque estão numa posição de muito poder, revestido, investido de poder, né? De autoridade. Com a caneta dessa aqui, você pode colocar uma pessoa na cadeia. A responsabilidade é muito grande. Eles mexem com vidas, eles mexem com pai de família, mexem com esposa, com filhos. E eu estava vendo a matéria do tal do fake news lá, meu Deus do céu, né? Tá no meu celular, eu recebi do grupo Hora Brasil. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Eu só vou comentar, não vou entrar em detalhe, em nome, mas é preocupante. A gente que está na condição, eu não estou nessa condição, mas aqueles que estão na condição, irmãos, que está com o poder na mão de decidir sobre a vida das pessoas, a responsabilidade é muito grande, né? Lá em Brasília, eles entraram, a Polícia Federal entrou na casa do jornalista lá e foi uma confusão terrível, apreendeu, como é que chama? Eu não quero citar nome, um dos chefes lá do STJ lá, né? Mandou apreender, tem 29 pessoas sendo investigadas e entrar na casa dos jornalistas, desse jornalista, o vídeo está aqui, eu posso até enviar para vocês, mas foi uma situação difícil, a mulher grávida com o neném no colo, e o policial mandou ela levantar a mão para cima. Eu vou colocar no grupo da igreja para vocês verem, porque está no grupo, está rodando o Brasil inteiro esse vídeo, não é? Os policiais federais são autoridades mandados por outras autoridades. Vamos voltar aqui para o texto? Pilatos estava revestido de poder, ou investido de poder e autoridade, e queria popularidade, queria se manter no cargo, mas cometeu um grande pecado, julgando e condenando um homem. Ele sabia que aquele homem que era Cristo, era o Filho de Deus e que ele não deveria ser condenado. E ele tenta soltar ele, mas ele queria manter a popularidade dele. Quem está julgando não tem certo ou errado, doe quem doer. Não tem como manter a popularidade. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Então é isso que nós precisamos, isso serve para nós. Eu fiquei com dó da família, do rapaz, do jornalista, o meu coração doeu, eu estou orando por ele. Eu vou colocar o vídeo no grupo da igreja, quem quiser assistir, acho que vale a pena você tirar suas conclusões. Agora, vamos aqui voltar para cá. E não tem como, meu coração está naquilo. Que situação! Levaram o computador deles, apreendeu tudo. São meninos de família. Dói demais. Agora imagina, meu Deus do céu, o meu Jesus, se eu estou sentindo a dor desses meninos de Brasília, que tomaram o computador, apreendeu tudo e levou por causa de uma medida do tribunal, de um membro do tribunal. Deixa quieto. Agora aqui, Jesus foi condenado em todas as instâncias. Mas o principal, o líder, o governador, que seja o presidente aqui, não é? Aqui você pode colocar o que você quiser colocar, governador, presidente, você fica à vontade. Ele diz o seguinte: olha, é costume entre vocês, entre vós, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Era a época da Páscoa, era a festa da Páscoa. Mas aqui, irmãos, você precisa de entender que na Páscoa sempre tinha que matar um cordeiro. A culpa, o pecado, a culpa de alguém tinha que cair em cima de alguém, tinha que jogar em cima de alguém. Vocês estão entendendo? É profundo. E coincidentemente, diante de Deus que está no céu, coincidentemente, esse texto aqui, está relacionado com o episódio que aconteceu, acho que dia 27 de maio agora, da Polícia Federal ter invadido a casa do rapaz. É coincidência. Nada foi projetado e programado aqui não. Então, é costume entre vocês, entre vós,
que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Tinha que colocar a culpa em alguém. E quem? No Cordeiro Pascal, que é Cristo. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Jesus pergunta para eles. Que o Pilatos já tem a revelação do Espírito e ele tem a investigação, a parte técnica da investigação. Eles que eram técnicos, especialistas para investigar, além de ter a revelação espiritual de que Jesus era o Filho de Deus, Rei dos judeus, o Salvador da humanidade, ele tinha a técnica de investigar de que, segundo a minha investigação federal, entre aspas, nacional, eu não encontrei pecado no homem, ele não é criminoso. A acusação que vocês trouxeram para mim, eu verifiquei, indaguei, investiguei, ele não deve esse crime. E vocês têm o costume, o hábito de soltar alguém na festa da Páscoa, vamos soltar o rapaz, ele não deve nada. Então gritaram todos novamente, não este. Estou lendo João 18:40, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então nós estamos vivendo, igreja do Senhor, nos momentos de hoje, as autoridades revestidas de poder da lei, entre aspas, porque não tem lei, tem certas situações, não tem nem lei. Não tem nem lei. É preciso criar leis, é preciso discutir leis. Não, mas como tem gente que está revestida de poder e autoridade, tá com a caneta na mão, deixa que eu faça o que eu acho que tem que fazer. E lares de família sendo destruídos pelas autoridades, enquanto os bandidos estão sendo soltos, enquanto os verdadeiros bandidos não estão sendo presos. Então é muita coincidência, eu não vou dizer, eu estou falando coincidência, mas parece que Deus está preocupado com essas autoridades aqui da terra, que eles estão revestidos de poder para julgar certo. Deus, que seja através do voto, que seja através do concurso, mas são pessoas revestidas de poder e autoridade para julgar, que não pode errar. Está mexendo com vidas, investiga direito, tenha cuidado para investigar. Está machucando famílias, está trazendo trauma psicológico para as crianças. Meu Deus! O Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe disso. Eu estou falando de um episódio que aconteceu com jornalistas em Brasília, que o nosso presidente Bolsonaro, ele está indignado. Botaram o revólver na cabeça da moça. E não é o Bolsonaro que me contou, não. Eu vi o testemunho do rapaz no vídeo que eu vou colocar no grupo da igreja. Eu não consegui ver até o finalzinho. Eu tive que parar por motivo de força maior. Mas eu estou tentando aqui. Eu sei que algumas pessoas, alguns amigos meus, que são, como é que fala? E que são amigos desse pessoal lá de cima, que chega, eles acabam olhando os meus vídeos. Onde nós vamos parar com as autoridades abusivas? Eu sou vítima também de muitas coisas, de injustiças. Fazer o quê? Orar a Deus. E quantas outras famílias foram vítimas de... Eu, no meu caso, fui vítima de estelionatário, fiz um boletim de ocorrência policial e tal. Mas eu não quero entrar nisso. Mas a indignação, quando eu olho para esse texto aqui, eu fico pensando, meu Deus, o que fizeram com Jesus foi terrível. E, ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês, a gente fica triste, fica chateado, fica com a justiça aqui do planeta Terra, fica com essas autoridades que estão errando muito, ficamos. Mas nós devemos ficar muito mais tristes do que fizeram com o meu, com o seu, com o nosso Jesus. E fez por você, e fez
por mim. Às vezes nós choramos pela injustiça que fizeram com esse pessoal de Brasília e com outros mais todo dia, mas esquecemos que um homem justo foi injustiçado por causa dos nossos pecados. Eu, quando eu começo a ler esse texto aqui, eu começo a chorar. O homem revestido de poder e autoridade, se eu não achei culpa nenhuma nele, não. Ele não deve, ele não pecou, ele não fez nada. As acusações que vocês trazem para mim são infundadas. Eu pesquisei, eu investiguei, ele não deve. Não, solta ele. Mas na festa da Páscoa, vocês têm o hábito, o costume de vocês de soltar alguém. Vamos aproveitar essa brecha da lei de vocês, do costume de vocês, ou do costume, não é nem lei. Vamos soltar ele. Não. O que eu faço com ele? Crucifica ele. Crucifica ele, vocês. Nós não podemos matar. Você que tem. Quer dizer, eu não posso matar, você pode. Eu estou falando do texto aqui, ó. Nós não podemos, os religiosos do Velho Testamento, e nós não é lícito matar. Quer dizer, não é lícito nós matar, mas é lícito nós concordar e mandar matar? Hipócritas, religiosos hipócritas. Porque o Pilatos falou para eles: não, vocês crucificam ele, é vosso rei, faz vocês o que vocês quiserem dele, está na mão de vocês. Não, nós não podemos matar, nós somos religiosos, a nossa religião não permite. Quer dizer, hipócritas, religiosos hipócritas, eles não matam, mas concordam e mandam matar. Sacerdotes tinham que estar fazendo sacrifício vivo para adorar e agradar a Deus, estava concordando e mandando o Pilatos matar Cristo. Pilatos tentando esquivar, eles também tentando esquivar, enfim, chamaram o Herodes, que era inimigo, politicamente falando, de Pilatos, os dois ficam amigos. Pilatos manda ele para Herodes devolve ele, fala: segundo a minha investigação, minha técnica da minha investigação, dos meus súditos, eu não achei crime nenhum nesse rapaz aí. Olha, voltou para Pilatos, a bomba estava na mão dele. Então, capítulo 19 de João, versículo 1 a seguir. Meu Deus, já são 22 minutos, mas eu tenho 8 minutos para terminar. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Quer dizer, teve que assumir. Vocês não querem matar ele, deixa comigo, não tem como. Então vai ter que ser eu, e pronto, acabou. Ele resolve assumir o pecado dele, a atitude, a autoridade dele. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, de zombaria, para zombar, puseram na cabeça de Jesus, vestiram com um manto de púrpura, chegaram-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Olha, meu Deus do céu, sinta aí a presença do Espírito Santo. O que fizeram com Jesus? Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. O tempo todo ele tentando soltar. Ele estava em guerra espiritual. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis aí o homem. Versículo 6, 19 de João. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o. De novo, o tempo todo. Porque eu não acho nele crime algum. De novo. Responderam, eu devia ter contado, nem contei as vezes que o Pilatos intercedeu por Cristo. Respondeu-lhe, versículo 7, os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Olha o que o poder faz com o homem, né? Eu não sei. Hoje, né, lá, se eu estivesse na época do Pilatos, eu não sei o que ia acontecer. Mas hoje, um cara que tem um cargo desse aqui tem que chutar o balde, perder tudo, largar tudo. Agora eu entendo que aquele versículo que Jesus disse: aquele que não toma a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. A cruz de Pilatos foi pesada, mas fazer o quê?
foi colocado, foi para ele, foi para você nem para mim. Mas nós temos a nossa cruz e tem que carregar, fazer o quê? E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha aqui quem deu autoridade para ele, não foi nem os homens, ó. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima, que é Deus, não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Tem mais pecado do que os que você está cometendo comigo. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mais ainda. Mas os judeus clamavam mais alto ainda: se você soltar esse homem, não é amigo do César. Todo aquele que se faz rei contra César. Está vendo? Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, cerca da hora sexta, que vai dar meio-dia no horário judeu. E disse ao judeu: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Estou curioso, vou contar quantas vezes que ele intercedeu por Jesus. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Mas Pilatos lutou até o final. Ele tem culpa? Sim. O poder estava na mão dele. Se ele falasse assim: eu não vou crucificar, não seria crucificado. Porém, todos nós sabemos que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para nós, em Cristo. O salário do pecado é a morte. Então, se por um homem chamado Adão veio o pecado a toda a humanidade, por um homem chamado Jesus Cristo veio a salvação a todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter contribuído com você para fazer essa reflexão. Não se fique indignado, sei que a gente fica, mas em vez de você entristecer por outras coisas, entristeça-se e alegre-se ao mesmo tempo. Fica triste porque mataram Jesus e alegre porque ele ressuscitou. Então eu concluo a minha mensagem dessa forma: fique triste porque mataram. Quando você está falando de morte de Cristo, você fica triste, porque foram muita covardia que fizeram com ele. Mas aí você lembra que no mesmo instante que você está triste que mataram, você fica alegre porque ressuscitaram. Eu não consigo ficar alegrinho quando eu estou falando de morte de Jesus, não. Eu fico sentindo, sabe? Eu fico sentindo aquele clima. Quando o soldado enfiou a lança, né? A espada, rasgou ele do lado, estava isso tudo. Porque o tempo não permite a gente entrar em muitos detalhes, mas o soldado rasgou ele do lado, sabe? Rasgou ele. Quando eu leio a Bíblia vivenciando o clima, o acontecimento ali, parece que eu estou ali no cenário. Aí eles estão matando, estão crucificando, está com sede, dá vinagre, dá fel. Aí eu fico sofrendo, você entendeu? Mas aí depois, quando eu leio aquela parte da Maria Madalena visitando ele no cemitério, ela fala: o que você está buscando, Maria? Você está buscando o meu rei, o meu Senhor. Onde puseram o corpo, ele disse Maria. Quando ele fala Maria, ela conhece a voz do seu mestre. Ele morreu, mas ressuscitou. Eu sei que essa angústia, o sofrimento que nós estamos passando, tudo vai acabar e tudo vai terminar bem. Que Deus te abençoe e te guarde.
Que Deus te proteja, te dê livramento todo dia. E lembra, se você está sofrendo, é porque Cristo também sofreu. Mas assim como Ele foi ressuscitado, você e eu seremos ressuscitados um dia para a glória dEle. Se a gente não vier, não for do arrebatamento e morrer, lembra disso. Lembra, Ele virá conosco do arrebatamento da igreja. Quem morreu com Cristo ressuscitará primeiro. E aqueles que ficaram serão transformados e irão ao encontro de Cristo. Então alegre o seu coração. Eu estava chorando de tristeza, agora eu já estou chorando de alegria. A vida do crente é assim. E juntos vamos vencer essa batalha. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Vamos tentar orar aqui, vou encerrar orando até acabar o vídeo. Deus abençoe esta pessoa que está me ouvindo. Dê a ela paz e alegria. Não deixe que a tristeza tome conta, mas que a paz e alegria de Cristo venha suprir as suas necessidades. No lugar da tristeza, onde Deus está, aonde Deus está não pode ter a tristeza. Onde Deus está, a tristeza salta de alegria. Que estas pessoas sejam felizes e alegres, contentes, sorridentes, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Abençoa, dá saúde para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus.